Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogos a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever, deixa o seu like, porque isso nos ajuda a crescer bastante aqui no YouTube. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez para essa nova temporada 2024-2025, onde vamos começar com Inglaterra, segunda divisão, Millwall contra Watford. Temos aqui um Millwall que vem com o histórico de 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas. Marcou os seus incríveis 7 golos e sofreu apenas um. Vai enfrentar o Watford, que vem com o histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 4 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Millwall, 1 empate e 1 vitória para o Watford. Então, para esta partida, a gente vai aqui nos nossos dados complementares, onde encontramos um Millwall que venceu 5 dos últimos 5 jogos em que participou, a contar pela Liga. Millwall venceu em casa em 5 dos últimos 6 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 10 dos últimos 12 jogos e marcou o primeiro em 5 dos últimos 5 jogos. Ao passo que o Watford não venceu 7 dos últimos 8 jogos da temporada passada. Teve mais 2 gols de meio fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos também da temporada passada. E em confrontos diretos, isso sim nos importa, o Millwall ganhou 3 dos últimos 4, venceu em casa em 3 dos últimos 4, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meios em casa em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 4,75 para esta partida. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Só que, não nos esquecendo que o primeiro número do nosso ID é o número 1. 12 horas em ponto, temos Fortuna Düsseldorf contra Karlsruhe da Alemanha. Não me liguem pelo nome. Temos aqui o Fortuna, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 1 derrota. Marcou 9 golos e sofreu 6. Vai enfrentar um Karlsruhe, que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota. Marcou 10 golos e sofreu 5. Em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Fortuna e 2 empates, 0 vitórias para o Karlsruhe. É nome complicado. Temos dados complementares, onde vemos um Fortuna que teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. E o Karlsruhe, que venceu 5 dos últimos 6 jogos, venceu fora de casa em 3 dos últimos 4. Teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Teve ambas marcam em 6 dos últimos 8 jogos. E sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos já. Em confrontos diretos, isso sim nos interessa, porque todos os dados acima são dos últimos 5 jogos da temporada passada. É uma nova temporada. A gente quer saber dos últimos confrontos diretos, onde vemos um Düsseldorf que venceu 7 dos últimos 9 jogos que teve contra o Karlsruhe. Düsseldorf venceu em casa em 4 dos últimos 4 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos e teve ambas marcou em 7 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75. O nosso segundo número do ID é o número 2 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte.
Ainda 12 horas, Alemanha, segunda divisão, temos Nuremberg contra Schalke 04, onde a gente encontra um Nuremberg que vem com um histórico de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, marcou 7 golos e sofreu 11, vai enfrentar o Schalke 04 que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, marcou 12 golos e sofreu 5. Em confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Schalke 04 e um empate. Dados complementares para este jogo, encontramos um Nuremberg que ganhou, empatou 3 dos últimos 4 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos e Nuremberg venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos, 6 jogos, perdão. Ao passo que o Schalke 04 ganhou, empatou 4 dos últimos 5 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Mas todos esses dados, conforme já dissemos, não nos interessam, queremos os confrontos diretos. Schalke 04 venceu 4 dos últimos 5 jogos, venceu fora de casa em 3 dos últimos 4, Schalke marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, Schalke venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75. O terceiro número do nosso ID é o número 1 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15h30 temos Feyenoord contra Willem II a contar pela primeira divisão do campeonato holandês, a Eredivisie, onde temos um Feyenoord que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas. Marcou 14 golos e sofreu 4, vai enfrentar... Marcou 16 e sofreu 3 golos, vai enfrentar o Willem II, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 10 golos e sofreu 6. E em confrontos diretos tivemos 5 vitórias para o Feyenoord e 0 empates, 0 vitórias para o Willem II. Dados complementares, temos um Feyenoord que venceu em casa em 8 dos últimos 9 jogos, Feyenoord não venceu em 3 últimos 4, teve mais de 3 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos, Feyenoord sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e ao passo que o Willem II ganhou, empatou 14 dos últimos 15 jogos e teve mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos. Então, é para dizer que o Willem II está de parabéns, saiu da segunda divisão para a primeira com louvores, esmagou a segunda divisão holandesa e agora vai se pôr à prova a primeira divisão, onde justamente vai enfrentar o Feyenoord como seu primeiro adversário na primeira divisão do campeonato holandês. O Feyenoord vai fazer de tudo para dar umas boas-vindas calorosas para o Willem II e o Willem II vai fazer de tudo também para mostrar que não subiu aí por sorte, teve que trabalhar duro e vai ter que trabalhar ainda mais se quiser se manter na primeira divisão. Vamos aos confrontos diretos, vemos que o Feyenoord venceu 6 dos últimos 6 jogos que fez contra o Willem. Feyenoord venceu em casa em 4 dos últimos 5 jogos e teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4. E o Feyenoord marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 jogos. Neste caso, a gente vai ficar com Feyenoord ganha ou empata. O nosso quarto número do ID é o número 3. E desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19h45 temos Campeonato Turco, abertura, Fenerbahçe contra Adana Demirspor. Vemos um Feyenoord que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 14 golos e sofreu 6. Vai enfrentar o Adana Demirspor, que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 5 golos e sofreu 17. Em confrontos diretos, vemos aqui 2 vitórias para o Fenerbahçe, 2 empates e 1 vitória para o Adana Demirspor. Dados complementares. Temos aqui... Meu sistema está lento. Ok. Fenerbahçe venceu 4 dos últimos 5 jogos. Fenerbahçe venceu em casa em 8 dos últimos 9. E teve ambas marcam em 4 dos últimos 4 jogos. Fenerbahçe sofreu o gol primeiro em 6 dos últimos 8 jogos. Teve menos de 3 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos. Já o Adana Demirspor perdeu 3 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 jogos, teve Adana Demirspor 3 golos nos últimos 4 jogos,
Adana Demirspor perdeu o primeiro tempo em 3 últimos 4 jogos e teve menos de 3 gols e meio fora de casa em 4 dos últimos 6 jogos. Já nos confrontos diretos, Fenerbahçe venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos. Fenerbahçe ganhou e empatou em 3 dos últimos 8, 7 dos últimos 8 jogos. E teve mais marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Fenerbahçe, ganha ou empata. O nosso quinto número do ID é o número 4. E desta feita, a gente vai pular para a análise dos palpites do jogo seguinte. 20h30, temos então aqui Porto contra Gil Vicente, abertura do campeonato da Liga Portuguesa, onde encontramos um Porto que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, marcou 10 golos e sofreu 4, vai enfrentar o Gil Vicente que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 6 e sofreu 4. Confrontos diretos, temos então aqui um Porto que teve 2 vitórias contra o Gil Vicente, teve 2 empates e uma vitória para o próprio Gil Vicente. Dados complementares, vemos aqui o nosso sistema um pouco mais lento do que da última vez. Ok, temos aqui um Porto que venceu 8 dos últimos 9 jogos. Porto venceu em casa em 8 dos últimos 9, teve mais de 3 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos. Porto venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos. Já o Gil Vicente ganhou e empatou 8 dos últimos 10 e teve menos de 3 gols e meio fora de casa em 8 dos últimos 8 jogos. Confrontos diretos, Porto ganhou e empatou em 9 dos últimos 10 jogos, teve menos de 3 gols e meio em 10 dos últimos 10, teve ambas marcou em 5 dos últimos 7 jogos e o Porto marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 4.75 nesta partida. O nosso sexto número do ID é o número 6. E desta feita a gente vai pular para a tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho a contar para o nosso dia 10 de agosto de 2024. Para você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu ou não deixou o seu like, por favor, tire este segundinho para deixar o seu like ou se inscrever no nosso canal, porque isso nos ajuda a crescer muito aqui no YouTube. Muito bem, para o nosso palpite a contar para o nosso dia 10 de agosto de 2024, temos então aqui Fortuna contra Corsoher. Às 12 horas ficamos com mais de 1,25. Ainda 12 horas temos Nürnberg contra Schalke 04. Ficamos também com mais de 1,25. E às 15 horas temos Feyenoord de Rotterdam contra William II, onde a gente vai ficar com mais de 1,5 gol. E às 19h45 temos Fenerbahçe contra Adana Demirspor. Ficamos com Fenerbahçe ganho e empata. E às 20 horas temos Gil Vicente contra o Porto. Ficamos com menos 4 golos nessa partida. O último número deste ID é o número 2. Dito isto, a gente vai analisar os jogos de amanhã, domingo, para voltarmos à nossa dinâmica anterior de mandar os palpites com 24 horas de antecedência. 1h30 temos 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, onde encontramos um Cruzeiro e um Atlético Mineiro que vem com um histórico, o Cruzeiro de 3 vitórias e um empate. Muito bem, mais uma vez temos aqui Cruzeiro contra Atlético Mineiro a contar pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde encontramos aqui um Cruzeiro que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Marcou 8 golos, sofreu 5, vai enfrentar o Atlético Mineiro que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 10 golos, sofreu 5. Em confrontos diretos tivemos uma vitória para o Cruzeiro, 1 empate e 3 vitórias para o Atlético Mineiro. Dados complementares, vemos aqui um Cruzeiro que venceu em casa em 10 dos últimos 11 jogos. Atlético Mineiro ganhou e empatou em 6 dos últimos 7 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos e teve mais marcou em 3 dos últimos 4 jogos. Já em confrontos diretos, o Atlético Mineiro ganhou e empatou em 7 dos últimos 9 jogos e teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,25. O primeiro número do nosso ID é o número 1 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15h30 temos então aqui Campeonato Sueco, 18ª rodada do campeonato, onde encontramos o 8º contra o 15º colocado da tabela classificativa do Campeonato Sueco,
onde vemos um Sirius que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Marcou 13 golos e sofreu 10. Vai enfrentar o Kalmar, que vem com histórico de 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas. Marcou 5 golos e sofreu 9. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Sirius, 3 empates e 0 vitória para o Kalmar. Dados complementares. Vamos ignorar todos. O Sirius venceu em 3 últimos 4 jogos e teve mais 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Já o Kalmar perdeu em 3 últimos 4 jogos e sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 4 jogos. Confrontos diretos, o Sirius ganharam ou empataram em 5 dos últimos 5 jogos. Teve mais 2 gols e meio em 3 últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75. E o segundo número do nosso ID é o número 2. E desta feita, a gente vai pular para as análises de palpites do jogo seguinte. 10 a 6 horas, temos aqui segunda divisão da Inglaterra, primeira rodada, onde temos aqui um Sheffield Wednesday contra Plymouth. O Sheffield Wednesday vem com histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou marcou 11 golos e sofreu 4. Vai enfrentar o Plymouth, que vem com histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcaram 3 golos e sofreram 5. Em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Sheffield, 0 empate e 2 vitórias para o Plymouth. Dados complementares, vemos um Sheffield que venceu em 4 dos últimos 6 jogos, marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, ao passo que o Plymouth teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. Plymouth perdeu fora de casa em 3 dos últimos 4 e Plymouth ganhou e empatou em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,25. O terceiro número do nosso ID é o número 2 e desta feita a gente vai pular para a análise dos palpites do jogo. 18 horas, temos aqui primeira divisão da Liga Portuguesa, onde encontramos um Famalicão e o Benfica a contar pela primeira rodada do campeonato. Famalicão, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcou 6 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o Benfica, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 12 golos e sofreu igualmente 5. Em confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Famalicão, 0 empate e 4 vitórias para o Benfica. Dados complementares. Vemos um Famalicão que teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Famalicão marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e o Benfica ganhou e empatou 4 dos últimos 5. Teve menos de 2 gols e meio fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos já. Em confrontos diretos, o Benfica venceu em 4 dos últimos 5 jogos que fez contra o Famalicão. Benfica venceu fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos que fez contra o Famalicão e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos que fez contra o Famalicão. Mas o Benfica marcou primeiro em 8 dos últimos 10 jogos que fez contra o Famalicão. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,25. O nosso quarto número do ID é o número 0 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 45, temos Sansaspor contra o Besiktas a contar pela primeira rodada do Campeonato Turco, onde vemos um Sansaspor que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, marcou 5 golos e sofreu 9. Vai enfrentar o Besiktas, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 7. Em confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Sansaspor, 2 empates e 2 vitórias para o Besiktas. Dados complementares, vemos o Sansaspor que não venceu 9 dos últimos 11 jogos, teve ambas marcou em 3 dos últimos 4. O Sansaspor sofreu um gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos e teve menos de 2 gols e meio em casa em 4 dos últimos 5 jogos, ao passo que o Besiktas venceu 4 dos últimos 5 jogos e teve menos de 2 gols e meio fora de casa em 4 dos últimos 5 jogos. Já nos confrontos diretos, o Sansaspor ganhou e empatou em 3 dos últimos 4. Teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcou em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75. O nosso quinto número do ID é o número 0. E desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas, temos Flamengo contra o Palmeiras a contar pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde encontramos aqui o Flamengo, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, onde marcou 6 golos e sofreu 3. Vai enfrentar o Flamengo, que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e
3 derrotas, marcou 2 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Flamengo, 2 empates e uma vitória apenas para o Palmeiras. Dados complementares, vemos um Flamengo que venceu em casa em 10 dos últimos 12 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4, e o Palmeiras não venceu em 10 dos últimos 5, teve menos de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos. Palmeiras perdeu fora de casa em 3 dos últimos 4 e Palmeiras sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 5. Já nos confrontos diretos, Flamengo ganhou e empatou 8 dos últimos 9, nos últimos 10 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com menos 4 golos nessa partida. E o nosso quinto número do ID é o número 4. E desta feita a gente vai pular em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 11 de agosto de 2024. Muito bem, para o nosso dia 11 temos aqui 1h30 Cruzeiro contra Atlético Mineiro, ficamos com mais de 1h25. E às 20 horas Palmeiras contra Flamengo, ficamos com menos 4 golos nessa partida. Agora vamos repetir o nosso ID, é 1, 2, 2, 0, 0, 4 e o último número é igualmente 4. Agora vamos partir em tela cheia para finalizar o nosso vídeo. Da nossa parte é tudo, vemo-nos amanhã às 15 horas. E para você que deseja ganhar mais dinheiro com as apostas esportivas, temos vídeos específicos para você. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais e ainda temos a gestão de banca que vai potencializar os seus ganhos, minimizar as suas perdas e maximizar os seus lucros. Ficou interessado? Então corre na nossa playlist, assista os vídeos que eles foram feitos por e para vocês.